ideia, colocando o presidente Lula liderando no primeiro turno e empatando com o Flávio Bolsonaro lá no segundo turno, com o Flávio Bolsonaro tendo essa vantagem que vem apresentando já nas últimas semanas. Para a gente falar sobre isso, todos os dados mais importantes desse novo recorte, a gente chama a CEO da Ideia, que é a Cila Schulman. Cila, muito bom dia, prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Nesse primeiro, assim, recortão, é isso, né? O presidente Lula continua, as pesquisas continuam mostrando o presidente Lula levando o Flávio Bolsonaro para o segundo turno, mas com o Flávio Bolsonaro performando cada vez melhor. Mas, na sua avaliação dos recortes que vocês fizeram até agora, Flávio Bolsonaro ainda tem campo para crescer? Ele vem mostrando que vai crescendo, mesmo que com 1 ponto, 2 pontos, ou os dois aí, Lula e Flávio, já estão bastante cristalizados e quem pode crescer é um terceiro candidato? É um prazer estar aqui com você. O que a gente vê nessa pesquisa, e a gente já viu nas últimas que fizemos, mas agora de uma forma que eu diria mais consolidada, é essa migração do voto de Jair Bolsonaro para o filho, Flávio Bolsonaro. Eu tenho hoje ali na espontânea, que é a pergunta que é muito importante a gente olhar e acompanhar, porque é aquela pergunta em que eu não mostro o nome dos possíveis candidatos, eu só pergunto em quem a pessoa vai votar. Então é uma resposta muito mais cerebral. Eu já tenho ali o Flávio Bolsonaro com 20% da preferência eleitoral. E Jair Bolsonaro vai cada vez ficando menor. Agora ele tem 4%. Menor por quê? Porque ele não é candidato. Então esse voto dele está migrando para o filho. E eu tenho o presidente Lula ali consolidado na primeira posição. O presidente Lula, que é uma figura muito conhecida no Brasil, ele disputa eleições ali desde a redemocratização, desde 1989, já vai para o seu 4º mandato, né, disputar o seu 4º mandato, 2º consecutivo agora, portanto, muito conhecido. Então, o eleitor de Lula é um eleitor ali que eu diria bastante decidido, esse que está ali na espontânea. Quando a gente vai para simulações de segundo turno, especialmente, aí a gente vê esse país visivelmente dividido entre o petismo e o antipetismo. Tanto é que outros candidatos que não são tão conhecidos, e vou falar aqui de governadores como Romeu Zema, como Ronaldo Caiado, que são muito mais conhecidos nos seus estados, mas não nacionalmente, eles performam também muito bem nesse embate, porque aí eu estou colocando o eleitor para dizer, eu quero a continuidade do presidente Lula ou não quero. E aí, nesse sentido, o presidente Lula passa a ter maior dificuldade nesse momento, lembrando que a gente está há 5 meses ainda do primeiro turno, tem muita campanha para acontecer, o incumbente em geral, historicamente, ele cresce na campanha, seja pelas medidas que ele tem capacidade de gerar, seja porque ele vai contando ali o que ele fez no governo. E como medidas, a gente está vendo aí o governo se mexendo, né, para resolver aí endividamento, que é um ponto muito importante dessa eleição. Agora, nessa pesquisa, acho que a gente vai falar disso aqui, né, Natália? A gente tem a questão das bets, que virou aí um tema eleitoral para esse ciclo. Então, o governo vai procurando ali resolver os seus problemas que ele vai, né, sabendo que existem através justamente das pesquisas. Silas, já trouxe um resumão muito importante e super importante a gente começar pela espontânea, né? Que mostra muito sobre o quanto esse eleitor que está aí, inclusive num pré-campanha, né? Num pré-momento de eleições, muita gente fica mais envolvido com as eleições, mais próximo lá das eleições. Às vezes na semana está escolhendo ainda deputado, pensando no senador. Então, realmente, acho que isso mostra bastante o perfil ou diversos perfis do eleitor brasileiro, que é bastante complexo. E, Cila, eu queria saber se dentro desse espontâneo, e pode ser também a partir da estimulada, como vocês viram os indecisos, que tem também se mostrado uma parcela muito grande. A gente vê, das últimas eleições para cá, um Brasil muito dividido, isso já se evidencia com Lula e Flávio tão fortes, mas também com, ao mesmo tempo que muito polarizado o país, um meio aí de caminho de eleitores indecisos bastante grande. Eles também aparecem nos recortes da Meio Ideia?
A gente tem se debruçado muito aqui no IDEA sobre os eleitores que representam aí 3% ou 4% do eleitorado que, na nossa visão, vão definir essa eleição de 2026, que são justamente os eleitores que não são indecisos, mas eles não estão na polarização, eles são mais apartidários, são eleitores que vivem aqui nas franjas das grandes cidades da região sudeste, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, majoritariamente mulheres, pequenos empreendedores, gente de classe C, que votou no presidente Lula em 2022, mas agora está desapontado com o governo e esperando para ver. Então, esse eleitorado vai ser fundamental para os dois lados conquistarem. E para conquistar esse eleitor é com medidas concretas, é com sonho que eles acreditem, né, que a vida deles vai melhorar. Eles estão muito menos no embate ideológico. O que a gente pode ter aqui em 2026, que a gente está também acompanhando muito de perto, é a questão dos brancos e nulos, né? Porque a gente não vê assim um entusiasmo. É evidente que, como você disse, a gente está longe da eleição, o eleitor ainda não está engajado, mas pelos nomes serem muito conhecidos já, né? Mesmo que Flávio seja outra pessoa do que Jair, é uma continuação ali, né, de um governo que foi reprovado na última eleição. Então o eleitor ainda tem que conhecer Flávio, saber se vai confiar, se de fato vai querer ir nesse caminho. Então a gente está acompanhando muito essa questão dos brancos e nulos para ver aí se o eleitorado vai estar, enfim, desanimado para votar. Eu adorei você falar que política é divertido, é isso aí, né? A gente que acompanha sabe que é não só divertido, mas também necessário, né? Todos nós vivemos, dependemos da política, mesmo que a gente diga que não gosta de política. Então, se informar, né? Eu gostei muito da sua matéria anterior, se informar, saber quem são os candidatos e participar do processo é fundamental para a melhoria da vida de cada um de nós, né? Isso está no nosso, a política está no nosso dia a dia, né? Independente da gente brigar aí na rede social, ela tem um reflexo aí no nosso dia a dia. Então, acho que é bem importante isso que você trouxe. E a via é a democracia, né, Sila? Não tem outra forma, a não ser que a gente passe por um grande processo de modificar tudo que a gente vive. Mas a democracia é isso. E é fundamental da gente ter essa noção, porque é só desse jeito que a gente consegue tentar mudar. Porque pode ser que a gente vote em alguém que não ganhe, também faz parte da democracia, né? E aí a gente aceita e vai acompanhando esse trabalho e na próxima eleição a gente tenta de novo. Ô Sila, agora vamos falar sobre esses eleitores também de idade, de renda. A gente vê uma movimentação do governo Lula recente de focar mais nas mulheres, porque as mulheres são muito definitivas no processo eleitoral brasileiro, somos a maioria. Também tem uma questão ali dos jovens da idade. O presidente Lula vem perdendo eleitores dentro dessa parcela. A Meio Ideia também vem avaliando esses recortes de populações por sexo, por idade, por renda e outros fatores que vocês acham que são interessantes? Olha, o que me chama mais atenção com relação à renda é a histórica abstenção que existe no Brasil. A gente tem aí uma abstenção histórica de 20%. Tem 20% do eleitorado que não aparece para votar. E esse eleitorado está concentrado na baixa renda e na baixa escolaridade. Eleitores que normalmente votam no PT ou no presidente Lula. Então, é mais um ponto de atenção aí do candidato, do incumbente, para olhar, porque ele tem que ter mais gordura, né? Porque mesmo que as pesquisas digam que está na frente, se 20% do eleitorado dele não aparecem para votar, acaba que muda o resultado da eleição. E a gente tem visto aí em eleições consecutivas, em que no final do primeiro turno, por exemplo, na última eleição, era dado como certo que o presidente Lula iria vencer no primeiro turno e foi para o segundo turno, e nós, do Instituto de Pesquisa, tivemos que ficar no dia seguinte explicando, inclusive, a respeito de abstenção. Com relação a mulheres, é muito interessante você trazer isso, porque nós não somos apenas a maioria, o que é muito importante, mas também de
de uma década para cá, nós temos votado de forma diferente dos homens. A gente não tinha esse recorte de gênero anteriormente. A gente tinha muito um recorte regional, né? Naquela máxima de que o Nordeste vota com o PT, o Sul vota com a oposição, né? Ou com a direita, e aí a gente tem a grande batalha no Sudeste. Mas hoje a gente tem uma diferença das mulheres votando. Eu me lembro quando eu comecei a fazer pesquisa, eu não conseguia fazer grupo de pesquisa qualitativa com homens e mulheres, misto, porque as mulheres não falavam sobre política. Hoje as mulheres não só se posicionam, como votam diferente dos homens e buscam na política um resultado concreto para suas demandas, né? Porque é a mulher que leva ali o filho na escola, é a mulher que usa mais o posto de saúde, seja com os idosos, seja com os mais jovens, é a mulher que precisa de segurança para poder chegar no trabalho. Então, as mulheres têm votado de forma diferente, como você disse, o governo está procurando conversar com essas mulheres, as mulheres apoiam mais o presidente Lula do que à direita, mas esse é um eleitorado fundamental para que o presidente Lula mantenha e conquiste para conseguir chegar ali no 3 de outubro numa posição mais confortável. Então, a gente vê aí um agendamento de temas, por exemplo, como feminicídio por parte do governo, está agendando esse tema, trazendo ele para a discussão, é um tema de preocupação para as mulheres, obviamente, mas também trazendo, por exemplo, quando a gente fala de endividamento e de bets, né, e bets muito ligadas, né, bets são essas apostas online, muito ligada ao endividamento, acaba que isso pega mais na mulher, porque são mais os homens que apostam e que trazem um endividamento para a família, mas quem tem que fechar ali o orçamento do final do mês são as mulheres. Então, as mulheres são mais apoiadoras ali de uma proibição das bets, são mais apoiadoras de uma agenda aí moral, familiar / econômica com relação a todo esse tema, porque o endividamento está comprometendo aí a renda dessas famílias e as bets também estão sendo culpadas por isso, e a gente vê aí o governo procurando tomar medidas com relação a esses temas, né? Agora vamos ver se, do ponto de vista eleitoral, esse Desenrola 2 e essa restrição aí ao uso de bets por quem está muito endividado ou para quem está aderindo ao programa, se isso vai fazer efeito eleitoral. Por enquanto, a gente ainda não viu isso, mas também é muito recente e o incumbente, ele cresce aí durante a campanha justamente porque ele tem essa capacidade de lançar esses programas e de ir resolvendo questões que estão afligindo a população que aparecem aí nas pesquisas eleitorais. Eu ia falar justamente desses temas, né? O presidente Lula, agora no lançamento do Desenrola 2.0, faz esse aceno à população sobre as bets. Quem se cadastra no Desenrola 2.0 vai ficar 1 ano com o CPF bloqueado para apostas em bet. E no discurso do presidente Lula, em outras falas dele, ele justamente colocou esse ponto que você trouxe, dele comentando que os homens das famílias brasileiras têm utilizado o dinheiro ali que sobra não para comprar comida, pagar as dívidas, mas para usar nas apostas. E esse deve ser um flanco ali entre Lula e Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, na verdade, pontos opostos aí, já que a coisa toda das bets começa com Michel Temer, passa durante todo o governo de Jair Bolsonaro e está sendo discutida na regulamentação, agora colocada dentro do Desenrola, pelo presidente Lula. Então esse deve ser realmente um dos flancos de debate direto entre Lula e Flávio Bolsonaro. E tem outros temas que você já trouxe aqui que eu acho que são bastante interessantes. No ano passado, tinha uma expectativa muito grande do presidente Lula de como a população ia reagir, principalmente nas pesquisas, com a questão do IR, que foi uma vitória do governo Lula, e nas pesquisas isso não estava aparecendo muito. Agora você bem pontuou que o Desenrola está muito cedo e que os reflexos vão aparecer mais para frente. E a gente também já tinha colocado que o eleitor ainda está desligado, né? Não está ainda muito engajado. Eu gostei dessa palavra que você utilizou. Quais outros temas têm aparecido que são interessantes para discussão da população brasileira? E também, claro, as pesquisas são muito utilizadas pelas campanhas. A gente vê a população interessada na questão da atuação do STF. Já teve pesquisa que
perguntou também para os eleitores sobre as atitudes do presidente Donald Trump em relação ao mundo todo, a tarifaço. Quais são esses outros temas que estão aparecendo para vocês como realmente importantes para as eleições de 2026? Olha, a economia continua sendo um tema fundamental, né? Mas a economia, quando a gente fala, por exemplo, né, de bets, de endividamento, a gente tem aí 59% dos brasileiros, nessa nossa pesquisa Meio Ideia, que ligam uma coisa na outra, né? Bets e endividamento. Esse é um tema central que o governo, como a gente falou aqui, já está tomando medidas, porque é justamente no público que é a sua base eleitoral, né, que está nessa situação, mas a gente tem temas também como segurança pública. Segurança pública é um tema que tem crescido. Eu ainda enxergo segurança pública, embora ela esteja lá no primeiro lugar nas preocupações do eleitor, eu ainda enxergo esse tema um pouco como ruído, né, como pano de fundo aí da eleição, porque é muito difícil num país como o Brasil você acertar responsabilidades, né? Assim, se eu tenho um celular roubado ali na esquina agora, aqui em São Paulo, eu vou xingar o presidente Lula, eu vou culpar o governador, eu vou culpar quem que eu vou culpar, né? Então é diferente de um país, por exemplo, onde segurança pública foi central, né? Como o Chile. Eu ainda tenho dúvidas aqui de acompanhar isso. Certamente o Ronaldo Caiado vai trazer esse tema muito para a campanha, né? Por causa dos resultados que ele tem lá em Goiás. Esse é um tema central para ele, e a oposição vai culpar, obviamente, o governo por essa situação, e é um tema que vai estar presente. Mas a gente tem um tema que está crescendo aí, que ele não estava na agenda, mas ele está entrando, que é o tema da corrupção. É um tema bastante ligado aí ao conhecimento que as pessoas têm já do caso Master, tem a ver aí com o que você falou de STF. STF vai ser uma decisão ali muito importante na eleição de Senado, porque quando eu faço pesquisa qualitativa, eu vejo ali que o eleitorado brasileiro, ele não sabe o que um senador faz, ele nem sabe quem são os senadores atuais pelo estado dele, mas ele já sabe que o senador tem o poder de fazer o impeachment de um ministro do STF. Então essa vai ser uma questão central ali, principalmente em Senado, mas a corrupção tem crescido como uma agenda, deve crescer com todas essas delações premiadas que estão prometidas aí, né, pelo menos duas delas ao longo da campanha. E quando a gente fala de casos como esse, independente de a culpa, né, ou de o governo estar envolvido nisso, acaba sobrando para o governo, porque você cria ali uma espécie de crise institucional, quando a corrupção começa a ser notícia aí em vários, né, com vários políticos, né, quando parece que está tudo desorganizado e contaminado, acaba sobrando também para o governo. Então esse é um ponto de atenção bastante grande ali do Palácio do Planalto no acompanhamento desses temas. Mas olha, em resumo, Natália, eu diria que economia, bolso, é o central, é o eleitor querendo saber o que vai melhorar na vida dele com um ou com o outro, e olhando muito para esses 3%, que é exatamente um eleitor que não está polarizado, ele não está na briga de costumes, de ideologia, ele está ali realmente querendo que a vida dele melhore e esperando ver qual é o candidato que vai propor esse sonho. E muitas vezes ter a máquina pública ajuda, né? Vamos ver como será todo esse processo. E de tudo que você falou, Sila, me coloca muito a clareza do quanto a democracia brasileira é jovem ainda, né? Olha tantas movimentações e novidades que vão surgindo. Muitas vezes a gente olha muito por cima e fala, mas é todo ano a mesma coisa, é isso, Brasil polarizado e tal. Mas você trouxe novidades em relação às mulheres, como elas têm votado. Você trouxe agora também uma novidade que a gente até colocou aqui, destacou, do eleitor brasileiro sabendo do poder do Congresso contra o STF. Isso certamente é uma situação definitiva, importante de se destacar, e mais outras movimentações. Sila Schuman, CEO da Ideia. Sila, tinha mais um montão de perguntas e por isso mesmo a gente com certeza volta a conversar. É um ano importante para a democracia brasileira e foi muito bom te ouvir. Obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada e bom dia. Bom dia. É isso, mas um montão de pergunta, né, que ficou aí em aberto. A gente vai voltar a conversar com a Sila numa próxima ocasião, justamente para sanar essas dúvidas e que, conforme o tempo passa, as coisas vão acontecendo no Brasil e no mundo,
isso vai se espelhando nas pesquisas. E isso também né, a Cila brincou de ser divertido o processo eleitoral, porque muda tanto, tudo pode acontecer, e é por isso que é tão importante a gente ouvir especialistas como a Cila.